Olá! Seja bem-vindo! Neste vídeo, vamos viajar no tempo para compreender a história da educação física, uma área que evoluiu juntamente com a humanidade, refletindo valores culturais, sociais, políticos e científicos de cada época. Desde os nossos ancestrais pré-históricos até os dias de hoje, o movimento e o corpo humano sempre tiveram um papel central, mas o seu significado mudou radicalmente. Ao longo de cerca de 10 minutos, vais perceber como o corpo humano passou de um simples instrumento de sobrevivência a um objeto de educação, disciplina, saúde e cultura. Esta não é apenas a história de uma disciplina escolar, mas a história de como nós, como sociedade, aprendemos a ver, a cuidar e a expressar-nos através do nosso corpo. Prepare-se para descobrir as origens das práticas que conhecemos hoje e como elas moldaram o mundo em que vivemos. Na pré-história, não existia educação física como a conhecemos hoje, como uma disciplina organizada. No entanto, o movimento era absolutamente essencial para a sobrevivência diária. Imagine a vida dos nossos antepassados: correr para perseguir uma presa ou para escapar de um predador, saltar sobre obstáculos naturais, lançar pedras ou lanças para caçar e lutar para defender o seu território ou o seu grupo. Nadar para atravessar rios também era uma habilidade crucial. Cada ação era uma questão de vida ou morte. O corpo era, na sua essência, uma ferramenta de sobrevivência, e a eficiência dos movimentos era sinônimo de mais um dia de vida. A força, a agilidade e a resistência não eram objetivos de treino, mas sim consequências diretas das necessidades do dia a dia. Era a forma mais pura de educação corporal, ditada pela natureza e pela luta pela existência. Avançando para a antiguidade, chegamos à Grécia e a Roma, duas civilizações que deram novos e contrastantes significados ao corpo. Na Grécia Antiga, o corpo ganhou um valor educativo e filosófico profundo. Os gregos acreditavam no ideal do homem completo, onde a beleza e a força física deveriam estar em harmonia com a mente e o espírito. A famosa frase mente sã em corpo são resume perfeitamente esta filosofia. A educação física, ou ginástica, era parte fundamental da formação do cidadão. Nos ginásios, que eram centros sociais e intelectuais, os jovens praticavam corridas, saltos, lutas e lançamentos de disco e dardo. Estas atividades não visavam apenas o desenvolvimento físico, mas também o caráter, a disciplina e a coragem. Já em Roma, o enfoque mudou drasticamente. O exercício físico servia sobretudo para a preparação militar. O corpo era visto como uma máquina de guerra. Os soldados eram submetidos a treinos rigorosos para aumentar a força e a resistência para as longas marchas e batalhas. Além disso, o corpo era usado para o entretenimento das massas, nos grandiosos espetáculos de gladiadores e corridas de bigas nos coliseus, que demonstravam o poder e a grandiosidade do Império Romano. Durante a Idade Média, o corpo perdeu o protagonismo que tinha na antiguidade. Com a forte influência da Igreja Católica, a atenção da sociedade voltou-se para o espírito e para a vida após a morte. O corpo passou a ser visto como algo terreno, uma fonte de pecado e tentação que deveria ser controlada e por vezes negligenciada em favor da salvação da alma. Com esta mudança de mentalidade, a educação física como prática educativa e de valorização do corpo quase desapareceu por completo. As atividades físicas que se mantiveram eram na sua maioria de caráter funcional ou recreativo, e não educativo. Os cavaleiros continuavam a treinar exaustivamente para os combates e para os torneios, que eram grandes eventos sociais. As populações rurais mantinham jogos e danças populares, que serviam como forma de lazer e de união da comunidade. No entanto, a ideia de educar através do movimento foi praticamente esquecida durante este longo período da história. Com o Renascimento, a partir do século XIV, e mais tarde, de forma consolidada, no século XIX, o corpo volta a ganhar importância. O humanismo renascentista resgatou os ideais da antiguidade clássica, e o corpo humano voltou a ser estudado e representado na arte e na ciência. Este movimento preparou o terreno para o surgimento dos chamados sistemas ginásticos na Europa. Durante a Idade Moderna, o sistema alemão, por exemplo, criado por Friedrich Jahn, focava-se no desenvolvimento da força e do nacionalismo através de exercícios em aparelhos. Já o sistema sueco do Per-Henrik Kling tinha uma abordagem mais científica e corretiva, procurando a saúde e a harmonia corporal. Por sua vez, o sistema francês valorizava movimentos utilitários e militares. A ginástica passou a ser organizada, metódica e com base em princípios científicos. O objetivo principal era formar corpos fortes, saudáveis e disciplinados, que servissem aos interesses da nação, seja na escola, para educar os jovens, no exército, para preparar soldados, ou na indústria, para aumentar a produtividade dos trabalhadores. É aqui que nasce a educação física moderna, como uma disciplina estruturada e com objetivos bem definidos. No Brasil, a educação física chega oficialmente no final do século XIX, fortemente influenciada por estes modelos europeus, especialmente o alemão e o francês. No início, a sua implementação esteve muito ligada a três pilares: o militarismo, que buscava preparar jovens para a defesa da pátria; o higienismo, um movimento médico que via o exercício como uma forma de garantir a saúde e prevenir doenças numa população que crescia nas cidades; e a ideia de eugenia, que visava melhorar a raça e formar corpos saudáveis e produtivos para o desenvolvimento do país. As aulas de educação física nesse período eram bastante rígidas e formais. Eram compostas por exercícios padronizados, movimentos ginásticos executados em uníssono, com um foco enorme na disciplina, na ordem e na postura. Havia pouco ou nenhum espaço para a criatividade
o prazer ou o lúdico. Era uma educação do corpo, e não pelo corpo. Com o passar das décadas, e com o debate de educadores brasileiros, a educação física escolar começou lentamente a afastar-se deste modelo inicial, e a construir uma identidade própria, mais adequada à nossa cultura e realidade. No século XX, um novo elemento ganha uma força tremenda e transforma a educação física. O desporto. A criação dos Jogos Olímpicos Modernos, em 1896 por Pierre de Coubertin, foi um marco fundamental. A sua visão era usar o desporto para promover a paz, a amizade entre os povos e o desenvolvimento integral do ser humano. Os Jogos Olímpicos difundiram valores como o fair play, a cooperação, o respeito pelas regras e pelos adversários. Rapidamente, o desporto passou a integrar os currículos de educação física em todo o mundo. As aulas deixaram de ser apenas ginástica e passaram a incluir a prática de modalidades como o futebol, o basquetebol, o voleibol e o atletismo. O desporto tornou-se uma poderosa ferramenta educativa social e cultural, indo muito além da simples competição e da busca pela vitória. Ele passou a ser utilizado para ensinar sobre trabalho em equipa, liderança, superação de limites e, claro, para promover um estilo de vida mais ativo. Hoje, a educação física contemporânea é muito diferente do que já foi. Ela é plural, diversificada e inclusiva. O seu foco principal não é mais formar atletas de alto rendimento ou corpos padronizados, mas sim promover a saúde e o bem-estar de forma integral. A educação física atual valoriza a diversidade corporal, entendendo que não existe um único corpo correto ou ideal. Ela busca a inclusão social, adaptando as atividades para que pessoas com diferentes habilidades e necessidades possam participar. Além disso, ela estimula o pensamento crítico, incentivando os alunos a refletir sobre a cultura corporal do movimento, como a influência dos média no desporto ou questões de gênero. A educação física hoje não se limita ao rendimento físico, mas tem como objetivo promover a cidadania, a autonomia para que cada um possa gerir a sua própria vida ativa e a qualidade de vida não apenas na infância e na adolescência, mas ao longo de toda a vida. Como vimos, a história da educação física é um reflexo da nossa própria história. Ela mostra como as nossas ideias sobre o corpo, a saúde, a educação e a sociedade mudaram ao longo dos séculos. Conhecer a história da educação física ajuda-nos a compreender o presente, a questionar as práticas atuais e a construir um futuro mais consciente, mais inclusivo e mais humano. Cada movimento que fazemos, cada desporto que praticamos, cada aula de que participamos tem raízes profundas no passado. O corpo conta histórias, e a educação física é uma parte fundamental dessa incrível narrativa humana. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e subscreva o canal.